Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como o santo do dia, de São João de Ávila. Ele é o padroeiro dos padres espanhóis, foi reformador, escritor, sacerdote, doutor da Igreja. Ele é conhecido como o Santo Amigo de Santos. Ele nasceu em 1499 e faleceu em 1569. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São João de Ávila. Era comum na antiguidade que o azeite fabricado nas primeiras prensas do fruto da oliveira fossem destinados aos fins mais nobres. O peso da primeira pedra que produzia o azeite mais puro era usado nos ritos de consagração, as cerimônias de unção. Também o azeite que se fabricava a seguir era utilizado para queimar as lâmpadas continuamente diante do Senhor. Isso está registrado no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 24, versículo 2. As forjas mais duras produzem o melhor produto, de mais nobre fim. Assim também é na vida da Igreja. Ao longo de sua história, as forjas da vida produziram, pelo auxílio da graça, verdadeiros dons. Homens e mulheres que, mesmo diante das intempéries da existência humana, se deixaram moldar por Deus e se tornaram modelos de seguimento de Cristo. Um desses azeites, fabricados na Forja dos Santos, celebramos no dia 10 de maio. Estamos falando de São João d'Ávila, proclamado doutor da Igreja pelo Papa Emérito Bento XVI em outubro de 2012. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499, em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudava Direito na Universidade de Salamanca, mas passa por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e se tornar sacerdote. Com 27 anos, é ordenado padre, em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e ele acaba exercendo o seu ministério no seu país natal, a Espanha. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Outra prensa veio pouco tempo depois de ter sido ordenado sacerdote. Em 1931, ou melhor, em 1531, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João foi preso pela Inquisição Real. Passando 2 anos no cárcere, deu início à primeira versão da sua obra, Audi Filia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e a sua igreja, em conselhos de ascética a uma jovem que acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali, naquele tempo de privação, de perseguição injusta e de incompreensão, que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular o mistério do amor de Deus e o grande benefício feito à humanidade pelo Redentor nosso, Jesus Cristo. Absolvido em 1533, retoma com fervor a pregação do Evangelho, na Espanha, em várias cidades. O seu único desejo era converter as almas. Era sensível às inspirações do Espírito Santo à igreja de sua época, que passava por difíceis provas, provenientes do humanismo e do processo de reforma que se instalava na Europa. Atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e dos jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Audi Filia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, ele escreveu o Catecismo, ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, os Sermões e Homilias,
além de comentários bíblicos da carta aos Gálatas e a primeira carta de São João. Ele tornou-se um grande teólogo, mas como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas, como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, a criação da Universidade de Baeza, além da proposta da criação de um Tribunal Internacional de Arbitragem para evitar as guerras. Ele foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borgia. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. A eficácia de sua oratória estava, segundo o próprio João dizia, em amar muito a Deus, em dedicar-se muito mais à oração que aos livros, em perder-se na presença do Senhor. Era, nas palavras de Paulo VI, que o canonizou, uma cópia fiel de São Paulo. Ele foi contemporâneo e amigo de outros santos: Inácio de Loyola, Pedro de Alcântara, Teresa de Jesus, João da Cruz. Sinais de que uma vida cercada de santas amizades nunca é estéril. Um grande amigo que é Deus, o qual arrebata os nossos corações para o seu amor. E ele pede-nos que tenhamos muitos outros amigos, que são os seus santos, escreveu João de Ávila na carta número 222. Uma dessas amizades lhe levaria a viver mais uma prensa. Pela proximidade com o Santo Inácio de Loyola, pensou em se tornar jesuíta, mas o projeto foi inviabilizado pelo comprometimento da saúde de João de Ávila. O mestre de Ávila, como ficou conhecido, passou os últimos 16 anos da sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 70 anos de idade em 10 de maio de 1569, com um crucifixo na mão, na cidadezinha de Montilha. Uma oração. Senhor Jesus, assim como escreveu o santo, que a cruz é elemento inegociável da vida de um cristão, que as prensas, quando são vividas por um coração apaixonado por Deus, produzem os mais nobres azeites dos altares do Senhor. Dá-me a graça de passar pela cruz, crendo em Ti. São João d'Ávila, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados no dia 10 de maio, de acordo com o martirológio romano. Em Mira, na Lícia, atual Turquia, São Dioscórides, mártir, data incerta no início do cristianismo. Em Lentini, na Sicília, Itália, os santos Álfio, Filadélfio e Cirínio, mártires, século III. Em Roma, junto à Via Latina, São Gordiano, mártir, que foi sepultado na cripta onde já anteriormente se veneravam as relíquias do mártir Santo Epímaco, ano 300. Em Roma, comemoração dos santos IV e V mártires, século IV. Na Irlanda, São Congal, abade, que fundou o célebre mosteiro de Bangor e sempre procedeu como pai sábio e guia prudente de uma grande pleiade de monges, ano 622. Em Taranto, na Apulia, Itália, São Cataldo, bispo e peregrino, provavelmente oriundo da Escócia, século VII. Em Bourges, na Aquitânia, atualmente França, Santa Solângia, virgem, que segundo a tradição se sujeitou ao martírio para conservar a castidade, século IX. Em Pontoise, junto de Paris, na França, São Guilherme, presbítero natural da Inglaterra, que foi pároco insigne pela sua piedade e zelo das almas, ano 1195. Em Pádua, no Vêneto, Itália, a beata Beatriz d'Este, virgem que fundou o mosteiro de Gêmola nas colinas Euganeias e no breve tempo da sua vida monástica percorreu um caminho árduo de santidade, ano 1226. Em Siena, na Etrúria, hoje Toscana, Itália,
o passamento do beato Nicolau Albergati, bispo de Bolonha, que entrou ainda jovem na ordem cartusiana e, ordenado bispo, ajudou muito a igreja com o seu zelo pastoral e as suas missões apostólicas. Ano 1443. Em Montilla, localidade da Andaluzia, na Espanha, São João de Ávila, que consideramos, presbítero, que percorreu toda a região como pregador de Cristo, injustamente acusado de heresia, foi encerrado num cárcere onde escreveu a parte mais importante da sua doutrina espiritual, conforme aprendemos do saudoso Papa Bento XVI, ano 1569. Em Zagreb, na Croácia, o beato João Mers, que, tendo se dedicado aos estudos humanísticos e ao ensino, deu aos jovens um preclaro exemplo de educador fundamentado na fé em Cristo e de leigo cristão empenhado no progresso da sociedade. Ano 1928. Em Cremona, na Itália, o beato Henrique Recuscini, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes, ministros dos enfermos, que prestou serviço com profunda simplicidade aos doentes nos hospitais. Ano 1938. São João d'Ávila e demais beatos e santos do dia 10 de maio, rogai por nós.